Um empresário arriscou tudo o que tinha para levar tecnologia médica acessível aos mais pobres da América Latina. No dia decisivo, seu tradutor faltou e o negócio parecia condenado ao fracasso. Foi então que uma criança, criada entre baldes e vassouras, emergiu como a improvável heroína do dia. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Capítulo 1. O sonho de Bernardo. A manhã nasceu tensa no apartamento da família Azevedo, no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Bernardo, um homem de 47 anos com cabelos grisalhos nas têmporas e olheiras profundas, encarava seu reflexo no espelho, enquanto ajustava a gravata pela terceira vez. Seus dedos tremiam levemente. Não era apenas nervosismo, mas o resultado de noites consecutivas sem dormir direito. Você precisa se acalmar, disse Débora, sua esposa, entrando no quarto com uma xícara de café. Ela tentava esconder a própria preocupação com um sorriso frágil. Vai dar tudo certo hoje. Bernardo apenas assentiu, incapaz de verbalizar o turbilhão de emoções que sentia. Aquele dia não era apenas mais um na vida do engenheiro biomédico, era possivelmente o dia que definiria o futuro de tudo pelo qual havia sacrificado nos últimos 3 anos. As crianças já estão prontas para a escola? Perguntou ele, tentando desviar o assunto. Sim, o Gustavo está terminando o café e a Manuela já está no carro com Dona Zefa, respondeu Débora. Depois de um breve silêncio, ela se aproximou e segurou o rosto do marido entre as mãos. Olha para mim, Bernardo. Você conseguiu fazer o impossível até agora. Esta reunião é apenas mais um passo. O impossível a que Débora se referia tinha nome, forma e propósito. Chamava-se Cardiovida, um dispositivo de monitoramento cardíaco revolucionário que Bernardo havia desenvolvido em sua pequena empresa, a Azevedo Tecnologia Médica. Não era apenas mais um equipamento sofisticado. Era uma solução criada especificamente para ser acessível aos hospitais públicos brasileiros e comunidades carentes da América Latina. O apartamento onde moravam, agora modesto e localizado em um prédio antigo, era um lembrete constante dos sacrifícios feitos pela família. 3 anos antes, eles viviam em uma casa espaçosa no Morumbi, com piscina e jardim, fruto dos anos bem-sucedidos de Bernardo como executivo em uma multinacional de equipamentos médicos. Tudo mudou quando ele decidiu pedir demissão para fundar sua própria empresa e desenvolver uma tecnologia que pudesse realmente fazer diferença para quem mais precisava. Estou pronto, disse Bernardo finalmente. Preciso passar na empresa antes da reunião para revisar a apresentação com a Tainá. Tainá Rodrigues era a braço direito de Bernardo, uma jovem engenheira brilhante que havia acreditado na visão dele quando todos os outros duvidavam. Juntos, eles formavam o núcleo da pequena empresa que operava em um galpão reformado na Lapa, bairro tradicional da zona oeste paulistana. Ao chegar à empresa, Bernardo encontrou sua equipe reduzida, apenas 7 pessoas no total, já em plena atividade. O espaço era pequeno, mas eficiente, uma área de produção de protótipos, um laboratório de testes e algumas mesas compartilhadas. Nas paredes, reportagens sobre problemas cardíacos no Brasil e fotos de hospitais públicos superlotados lembravam a todos o propósito maior daquele trabalho. Bom dia, chefe, cumprimentou Tainá, uma mulher negra de 32 anos, cabelos crespos presos em um coque, olhos vivos e determinados por trás dos óculos de armação colorida. O protótipo final já está pronto para a demonstração. Testamos 3 vezes ontem à noite. E o material de apresentação? Perguntou Bernardo, depositando sua pasta sobre a mesa. Traduzido e revisado pelo Dr. Maurício. Ele garantiu que a terminologia médica em francês está impecável. Dr. Maurício Peixoto era o consultor médico da empresa e também o responsável pela tradução da apresentação. Fluente em 5 idiomas, ele seria o intérprete na reunião decisiva que aconteceria dali a algumas horas com os investidores franceses da Groupe Lumière Medical. Ótimo! E o Maurício já chegou? Tainá hesitou, um vinco de preocupação formando-se entre suas sobrancelhas. Na verdade, ele acabou de ligar. E não são boas notícias, Bernardo. O coração de Bernardo falhou uma batida.
O que houve? Ele sofreu um acidente de moto a caminho daqui. Nada grave, apressou-se a acrescentar, vendo o pânico nos olhos do chefe. Mas está no pronto-socorro com um braço quebrado e algumas escoriações. Obviamente, não poderá vir. Bernardo sentiu o chão sumir sob seus pés. A Groupe Lumière Médical era conhecida por sua rigidez protocolar. Os dois representantes, Bernard Fournier e Claude Dupont, haviam sido claros. Só fariam negócios em seu idioma nativo, o francês. Era uma questão de princípio para eles, uma forma de garantir que não haveria mal-entendidos em negociações internacionais. Precisamos encontrar outro tradutor imediatamente, disse Bernardo pegando o celular. Vou ligar para todas as agências de tradução da cidade. Durante a hora seguinte, Bernardo e Tainá fizeram dezenas de ligações. A resposta era sempre a mesma. Sem um agendamento prévio, era impossível conseguir um tradutor profissional de francês para aquela manhã. São Paulo, apesar de toda sua grandeza, parecia ter conspirado contra eles naquele dia crucial. Naquele momento, o peso da realidade caiu sobre os ombros de Bernardo como uma avalanche. Aquela reunião era sua última esperança. A empresa estava à beira da falência, operando com recursos mínimos. Ele havia hipotecado a casa da família, vendido o carro de luxo, economizado em tudo o que era possível nos últimos meses. O protótipo do Cardiovida estava pronto e funcionando perfeitamente, mas faltava capital para iniciar a produção em escala. Sem os investidores franceses, tudo estaria perdido. E se adiássemos a reunião, sugeriu Tainá, tentando soar otimista. Bernardo balançou a cabeça. Impossible. Eles estão no Brasil apenas por 2 dias, exclusivamente para esta reunião. Vieram de Paris especialmente para isso. Sua voz era um misto de frustração e desespero. Se não acontecer hoje, eles seguirão para a Argentina, onde tem outras 3 empresas para avaliar. Perderemos a chance. Com os nervos à flor da pele, Bernardo decidiu dar uma volta pelo prédio para tentar clarear a mente. A antiga fábrica reformada onde funcionava sua empresa ocupava apenas o 3º andar. Nos demais, havia outras pequenas empresas e alguns depósitos. Enquanto descia as escadas, ouviu uma melodia suave e uma voz infantil cantando em um idioma que não era português. Curioso, seguiu o som até chegar ao saguão do térreo. Ali, sentada no chão com alguns brinquedos espalhados ao redor, estava uma menina de aproximadamente 7 anos, cabelos cacheados presos em 2 Marias chiquinhas, pele morena e olhos grandes e expressivos. Ela cantava alegremente em francês, uma canção que Bernardo reconheceu como Frère Jacques. Ao lado dela, um homem de meia idade com uniforme de serviços gerais organizava produtos de limpeza em um armário. Ele sorriu ao ver Bernardo se aproximar. Bom dia, seu Bernardo, cumprimentou o homem. Hoje tive que trazer a Laura. A escola dela está em reforma esta semana. Bernardo reconheceu Geraldo, o zelador do prédio. Haviam conversado algumas vezes desde que a Azevedo Tecnologia Médica se mudara para ali, 8 meses antes. Sua filha fala francês? Perguntou Bernardo, uma centelha de esperança acendendo-se em seu peito. Sim, senhor, respondeu Geraldo com um sorriso orgulhoso. A mãe dela era francesa. Conheci a Amélie quando trabalhei como segurança na Embaixada Brasileira em Paris. Nos apaixonamos, casamos e viemos para o Brasil quando a Laura tinha 2 anos. A menina, ao ouvir que falavam dela, levantou-se e se aproximou timidamente. Bonjour, monsieur, disse ela, fazendo uma pequena reverência que arrancou um sorriso involuntário de Bernardo. Bonjour, Laura, respondeu ele com seu francês limitado. Então, voltando ao português, perguntou, você fala francês muito bem? Oui, respondeu ela animada. Mamãe sempre falou comigo em francês em casa. Ela dizia que era importante eu não esquecer minhas raízes. Seu rosto iluminou-se ao falar da mãe, mas logo uma sombra passou por seus olhos. Depois que ela partiu para o céu ano passado, prometi que nunca deixaria de falar a língua dela. Bernardo sentiu um nó na garganta. Aquela criança havia perdido a mãe recentemente, mas mantinha viva sua memória através do idioma que compartilhavam. Havia algo especial naquela menina, uma maturidade que ia além de sua idade. Foi então que uma ideia louca, desesperada e potencialmente brilhante, começou a se formar na mente de Bernardo. Ele olhou para seu relógio.
Faltavam menos de 2 horas para a chegada dos investidores franceses. Laura, disse ele, ajoelhando-se para ficar na altura da menina, você gostaria de me ajudar com uma coisa muito importante hoje? Capítulo 2. Uma solução inesperada. Ajudar como, tio? Perguntou Laura, seus olhos brilhando de curiosidade. A menina balançava suavemente de um pé para o outro, como se estivesse pronta para entrar em ação a qualquer momento. Bernardo hesitou. A ideia que acabara de lhe ocorrer era absurda. Como poderia pedir a uma criança de 7 anos para traduzir uma reunião de negócios que envolvia termos técnicos, médicos e financeiros? Por outro lado, não havia alternativas viáveis e o tempo corria contra ele. Laura, eu tenho uma reunião muito importante hoje com pessoas que só falam francês. Meu tradutor não poderá vir porque se machucou. Você acha que conseguiria me ajudar a conversar com essas pessoas? Os olhos da menina se arregalaram e um sorriso enorme iluminou seu rosto. Eu posso ser tradutora? Como nos filmes. Ela deu um pulinho de alegria. Mamãe sempre dizia que um dia eu seria uma grande intérprete. Geraldo, que observava a conversa com crescente preocupação, aproximou-se. Seu Bernardo, com todo respeito, o senhor está falando sério. A Laura é só uma criança. Eu sei, Geraldo, eu sei. Bernardo passou a mão pelos cabelos, num gesto de nervosismo. É uma situação desesperadora. Se eu não fizer essa reunião hoje, minha empresa vai quebrar. 3 anos de trabalho, todas as economias da minha família. Tudo perdido. Geraldo franziu o senho, visivelmente desconfortável com a situação. Não sei, seu Bernardo. Vai ter palavras difíceis, coisas que a Laura pode não entender. Eu entendo coisas difíceis, pai, protestou Laura, cruzando os braços. Quando mamãe estava no hospital, eu traduzia o que os médicos falavam, lembra? Você mesmo disse que eu ajudei muito. Aquela revelação pegou Bernardo de surpresa. Ele olhou para a menina com uma nova perspectiva. Talvez houvesse ali mais do que apenas uma criança que falava francês por causa da mãe. Talvez Laura tivesse realmente um dom. Geraldo, disse Bernardo, escolhendo cuidadosamente as palavras, eu entendo sua preocupação. É uma responsabilidade enorme para uma criança, mas estou pedindo apenas para ela traduzir. Nada mais. E claro, você pode ficar presente durante toda a reunião. O zelador olhou para a filha, que o encarava com olhos suplicantes. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele suspirou profundamente. Laura sempre foi madura para a idade. Depois que perdemos Amélie, ela assumiu responsabilidades que nem criança muito mais velha conseguiria. Ele fez uma pausa, pesando sua decisão. Se é tão importante assim para o senhor, e se a Laura quer ajudar, tudo bem. Mas eu vou ficar na sala o tempo todo. Obrigado, Geraldo, exclamou Bernardo, sentindo uma onda de alívio. Você não vai se arrepender, prometo. Oba! Comemorou Laura, dando mais pulinhos. Mas tem uma condição, acrescentou Geraldo, levantando o dedo indicador. A Laura não pode perder o dia de folga da escola para ficar trabalhando. Isso tem que ser divertido para ela como uma brincadeira. Claro, claro, concordou Bernardo rapidamente. Será como um jogo. E quando acabar, prometo uma surpresa especial. Enquanto subiam as escadas rumo ao escritório da Azevedo Tecnologia Médica, Bernardo tentava organizar mentalmente o que precisaria fazer nos próximos 90 minutos. Teria que explicar para Laura, em termos simples, o que era o cardiovida e por que ele era tão importante. Precisaria ensinar-lhe algumas palavras técnicas básicas em francês e português. E, principalmente, teria que convencer sua equipe de que aquela situação insólita era a única saída possível. Ao entrarem no escritório, Tainá quase deixou cair a xícara de café que segurava. Bernardo, você não está pensando em... Ela parou a frase no meio, olhando incrédula para a menina. Tainá, esta é Laura, filha do Geraldo, nosso zelador. Laura, esta é Tainá, minha sócia e amiga. Prazer em conhecê-la, disse Laura educadamente, estendendo a mão como uma pequena adulta. Tainá apertou a mão da menina automaticamente, ainda processando a situação. Bernardo a puxou para um canto e explicou rapidamente o plano. A engenheira passou da incredulidade ao ceticismo e, finalmente, à resignação. Se você acha que pode funcionar... Ela balançou a cabeça, ainda não totalmente convencida. Mas, Bernardo, e se os franceses se ofenderem por termos uma criança como intérprete?
É um risco que teremos que correr, respondeu ele, mas pense no contrário. E se eles se encantarem com ela? Laura tem um carisma natural. Isso pode até jogar a nosso favor. Os próximos 70 minutos foram intensos. Toda a equipe se mobilizou para preparar Laura para o desafio. Tainá simplificou a apresentação, reduzindo termos técnicos ao mínimo possível. Jonas, o técnico de laboratório, ensinou a menina como funciona basicamente um coração, usando desenhos coloridos e analogias com uma bomba d'água. Camila, a assistente administrativa, ajudou Laura a praticar algumas frases formais de apresentação em francês e português. Enquanto isso, Bernardo tentava desesperadamente memorizar algumas frases essenciais em francês, caso precisasse intervir. Sua pronúncia era terrível, mas pelo menos conseguiria dizer bonjour e merci sem fazer os franceses rirem. Laura absorvia tudo com uma velocidade impressionante. Ela repetia os termos técnicos com perfeição, fazia perguntas perspicazes e até corrigia erros de pronúncia quando Bernardo tentava falar francês. O senhor tem que arredondar mais a boca quando fala bonjour, explicou ela pacientemente. Assim, ó. Bonjour. Em meio a toda aquela loucura, algo inesperado aconteceu. O ambiente tenso da empresa deu lugar a uma energia diferente. Havia risos, havia leveza, havia esperança. A presença de Laura trouxe um novo ânimo para aquela equipe exausta, que vinha trabalhando sob pressão constante nos últimos meses. Às 10h45, 15 minutos antes do horário marcado para a reunião, Laura estava surpreendentemente bem preparada. Ela usava um vestidinho azul marinho, que Camila havia corrido para comprar numa loja próxima, já que o uniforme escolar não parecia adequado para uma reunião de negócios. E seus cabelos estavam arrumados em um penteado mais formal, obra das mãos habilidosas de Tainá. Como estou? Perguntou a menina, girando para mostrar o visual completo. Você está perfeita, Laura, respondeu Bernardo com sinceridade. Uma verdadeira profissional. Geraldo observava tudo com um misto de orgulho e apreensão. Ele havia trocado seu uniforme de trabalho por uma camisa simples, mas limpa e passada, que mantinha no armário para emergências. Nunca pensei que veria minha filha em uma situação dessas, comentou ele com Bernardo. Amélie ficaria orgulhosa. Ela sempre dizia que a Laura tinha um dom especial para idiomas. Às 10h55, o telefone tocou. Era a recepção do prédio, informando que 2 homens franceses haviam chegado e estavam subindo. O momento da verdade havia chegado. Todos em posição, ordenou Bernardo, tentando soar mais confiante do que realmente se sentia. A equipe rapidamente assumiu seus lugares na sala de reuniões improvisada. Na verdade, era a maior sala do escritório, normalmente usada para testes de equipamentos, que havia sido transformada às pressas em um espaço mais formal. Uma mesa retangular ocupava o centro, com cadeiras dispostas ao redor. Numa das paredes, uma tela grande mostrava o logotipo da empresa. Sobre a mesa, algumas garrafas de água, blocos de anotações e o protótipo do Cardiovida, cuidadosamente posicionado para causar impacto. Laura sentou-se à direita de Bernardo, na cabeceira da mesa. Geraldo ficou discretamente num canto da sala, tentando parecer invisível. Tainá ocupou o lugar à esquerda de Bernardo, com os demais membros da equipe distribuídos estrategicamente pelo ambiente. Quando a campainha tocou, todos prenderam a respiração. Bernardo lançou um último olhar para Laura, que sorriu encorajadoramente. Por um momento insano, ele se perguntou quem estava dando apoio a quem naquela situação absurda. Prontos? Perguntou ele. Prontos, responderam em uníssono. Camila foi abrir a porta. 2 homens de meia idade, impecavelmente vestidos em ternos escuros, entraram na sala. Bernard Fournier era o mais alto, com cabelos grisalhos e um ar austero. Claude Dupont era mais baixo, careca e usava óculos de armação fina. Ambos carregavam pastas de couro e expressões sérias que não revelavam absolutamente nada sobre o que estavam pensando. Bonjour, messieurs, cumprimentou Bernardo, levantando-se para apertar as mãos dos visitantes. Bienvenue à Azevedo Tecnologia Médica. Os franceses responderam ao cumprimento com acenos educados, mas seus olhares logo se fixaram em Laura. A menina sustentou o olhar com uma confiança surpreendente.
Permettez-moi de vous présenter Laura, notre interprète pour aujourd'hui, disse Bernardo, apresentando Laura como a intérprete do dia, uma das frases que havia decorado. Fournier e Dupont trocaram olhares de espanto. Claramente não esperavam encontrar uma criança naquela posição. Antes que pudessem reagir, Laura levantou-se, fez uma pequena reverência e disse em francês impecável: Bonjour, messieurs. Je suis Laura Oliveira, votre interprète. C'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez des questions sur le produit Cardiovida, je ferai de mon mieux pour vous aider à communiquer avec notre équipe. Os investidores franceses ficaram momentaneamente sem palavra. A fluência, a pronúncia perfeita e a postura madura da menina os pegaram completamente desprevenidos. Ele parle parfaitement français, murmurou Dupont para seu colega, claramente impressionado. Foi Fournier quem recuperou a compostura primeiro. Com um sorriso que não chegou aos olhos, ele se dirigiu diretamente a Laura em francês rápido. Diga ao Sr. Azevedo que estamos surpresos com este arranjo incomum. Normalmente, esperaríamos um intérprete profissional para uma reunião desta importância. Laura não se intimidou. Virando-se para Bernardo, traduziu com precisão. Ele disse que está surpreso por ter uma criança como intérprete. Normalmente, eles esperariam um profissional adulto para uma reunião tão importante. Bernardo sentiu um frio na barriga. Era agora ou nunca. Sua empresa, seu sonho e o futuro de sua família dependiam do que aconteceria nos próximos minutos. Capítulo 3. A reunião decisiva. Bernardo respirou fundo e, com um sorriso sincero, começou a explicar a situação. Laura traduzia suas palavras com uma precisão impressionante. Por favor, transmita aos senhores minhas sinceras desculpas pelo arranjo incomum. Nosso tradutor profissional sofreu um acidente a caminho daqui esta manhã e, infelizmente, não conseguimos um substituto com tão pouco tempo de aviso. A Laura é filha do nosso zelador e tem fluência nativa em francês por causa da mãe. Entendo perfeitamente se preferirem remarcar a reunião, mas gostaria de lembrar que sua agenda na América Latina é apertada e que o Cardiovida é um projeto que pode salvar milhares de vidas. Laura traduziu tudo sem hesitar, mantendo até mesmo o tom emocional das palavras de Bernardo. Os franceses escutaram atentamente, trocando olhares ocasionais. Após um momento de silêncio tenso, Claude Dupont deu um leve sorriso e respondeu em francês. Laura imediatamente traduziu. O Sr. Dupont diz que, apesar da surpresa, eles apreciam nossa capacidade de encontrar soluções criativas diante de problemas inesperados. Ele diz que essa é uma qualidade valiosa em qualquer empresa e que, se não se importar, eles gostariam de prosseguir com a reunião. Bernardo sentiu suas pernas fraquejarem de alívio. Claro, ficaremos muito felizes em continuar. Por favor, sentem-se, disse ele, indicando as cadeiras. Os franceses acomodaram-se, ainda observando Laura com curiosidade. Bernard Fournier inclinou-se ligeiramente para a menina e perguntou algo em tom amigável. Ele quer saber quantos anos eu tenho e como aprendi francês tão bem, explicou Laura para Bernardo, antes de responder diretamente a Fournier. J'ai 7 ans, monsieur. Ma mère était française. Elle m'a appris la langue depuis que je suis né. Fournier pareceu genuinamente impressionado e fez mais uma pergunta. Ele perguntou onde está minha mãe hoje, traduziu Laura, e uma sombra passou por seu rosto infantil. Ela respondeu em francês, sua voz ligeiramente mais baixa. Ma mère est partie pour le ciel l'année dernière. Elle était très malade. Um silêncio respeitoso caiu sobre a sala. O semblante duro de Fournier suavizou-se visivelmente. Ele disse algo em tom gentil para Laura, que assentiu com um pequeno sorriso. O Sr. Fournier disse que sente muito pela minha perda e que minha mãe deve estar muito orgulhosa de mim hoje, explicou ela para os brasileiros presentes. Então, com uma maturidade surpreendente, acrescentou: Acho que podemos começar a reunião agora, não é, tio Bernardo? Aquele momento inesperado de conexão humana havia quebrado o gelo inicial. Bernardo percebeu que a presença de Laura, que inicialmente parecia um obstáculo, estava se transformando em uma vantagem. Havia algo na autenticidade e na pureza da menina que desarmava até mesmo os executivos mais frios. Sim, vamos começar, concordou Bernardo, fazendo um sinal para Tainá, que acionou a apresentação no telão. Durante a hora seguinte,
Bernardo apresentou o Cardiovida com paixão e precisão técnica. O dispositivo, do tamanho de um relógio de pulso, era capaz de monitorar continuamente os batimentos cardíacos, pressão arterial, oxigenação do sangue e outros parâmetros vitais. Os dados eram transmitidos em tempo real para um aplicativo no celular do paciente e para o sistema do hospital. O diferencial: seu custo era 1/3 dos similares disponíveis no mercado internacional, tornando-o acessível para o sistema público de saúde. Nossa missão é democratizar o acesso à tecnologia médica de ponta, explicou Bernardo, enquanto Laura traduzia. No Brasil, 85% da população depende exclusivamente do SUS, nosso sistema público de saúde. A maioria dos hospitais públicos não pode pagar pelos monitores cardíacos importados. Com o Cardiovida, queremos mudar essa realidade. Os franceses ouviam com interesse crescente, fazendo perguntas pertinentes que Laura traduzia com desenvoltura. A menina não só dominava o idioma, mas também parecia ter absorvido os conceitos básicos do produto com impressionante rapidez. Quando chegou o momento da demonstração prática, Tainá colocou o protótipo do Cardiovida no próprio pulso e mostrou como o aplicativo no tablet exibia seus sinais vitais em tempo real. Os olhos dos investidores brilharam com interesse genuíno. E quanto à autonomia da bateria? Perguntou Dupont através de Laura. 72 horas com uso contínuo, respondeu Bernardo prontamente. É apenas 2 horas para a recarga completa. Impressionante, comentou Fournier, examinando o dispositivo que Tainá havia passado para ele inspecionar. E o software é proprietário? Sim, desenvolvido inteiramente por nossa equipe, confirmou Bernardo. Tainá é nossa especialista em software e pode explicar com mais detalhes se desejarem. A reunião fluía melhor do que Bernardo poderia ter esperado. Laura demonstrava uma energia incansável, traduzindo rapidamente para ambos os lados sem perder o fio da meada. Ocasionalmente, ela pedia esclarecimentos sobre termos técnicos, mas o fazia com tanta graça que parecia parte natural do processo. Depois de quase 2 horas de apresentação e perguntas, chegou o momento crucial, a discussão financeira. Bernardo explicou que precisavam de um investimento de 2,5 milhões de euros para iniciar a produção em escala e obter as certificações necessárias. Em troca, ofereciam 30% de participação na empresa. Os franceses ouviram atentamente e pediram alguns minutos para conferenciarem em particular. Enquanto saíam da sala acompanhados por Camila, Bernardo voltou-se para Laura. Você está indo incrivelmente bem, elogiou ele, genuinamente admirado. Melhor do que muitos profissionais com quem já trabalhei. Laura sorriu, mas Bernardo notou que ela parecia um pouco cansada. Afinal, era uma criança, mantendo níveis de concentração dignos de um adulto por mais de 2 horas. Você quer fazer uma pausa, comer algo, beber água? Perguntou ele preocupado. Estou bem, assegurou ela. Só um pouco cansada, mas quero ajudar até o final. Geraldo aproximou-se, colocando a mão no ombro da filha. Tem certeza, filha? Podemos parar se você quiser. Não, pai, quero continuar, insistiu Laura. A mamãe sempre dizia que devemos terminar o que começamos. Naquele momento, Bernardo sentiu uma admiração profunda por aquela criança extraordinária. Não era apenas sua habilidade linguística que impressionava, mas sua determinação, sua integridade e sua maturidade emocional. Quando os franceses retornaram, seus rostos não revelavam nada. Sentaram-se novamente, e Fournier retirou um documento de sua pasta, colocando-o sobre a mesa. Après avoir discuté, nous avons décidé de vous faire une contre-proposition, disse ele, empurrando o documento na direção de Bernardo. Laura traduziu. Depois de discutirem, eles decidiram fazer uma contraproposta. Bernardo pegou o documento, escrito inteiramente em francês, e o passou para Laura. Pode me dizer o que está escrito aqui? A menina começou a ler o documento em voz alta, traduzindo para o português. Era uma proposta alternativa. Os investidores ofereciam 1,25 milhão de euros, metade do valor solicitado, em troca de 50% de participação na empresa. Além disso, exigiam que a produção fosse transferida para uma fábrica na França, para garantir padrões europeus de qualidade.
O coração de Bernardo afundou. Aquela proposta desvirtuava completamente o propósito original do Cardiovida. Transferir a produção para a Europa aumentaria significativamente os custos, tornando o produto inacessível para os hospitais públicos brasileiros. Além disso, perder o controle majoritário da empresa significava que não poderia mais tomar decisões estratégicas sozinho. Há mais alguma coisa? Perguntou ele, notando que Laura havia parado de ler e franzia a testa, concentrada em um parágrafo específico. A menina olhou para Bernardo com uma expressão estranha, como se estivesse confusa ou preocupada. Tem uma parte aqui que eu não entendo direito, disse ela baixinho. Fala sobre direitos de propriedade? Posso mostrar para o tio Jonas? Ele me ensinou algumas palavras difíceis. Jonas, o técnico de laboratório que havia ajudado Laura a entender os conceitos básicos do Cardiovida, aproximou-se discretamente. A menina apontou para um parágrafo no documento e sussurrou algo em seu ouvido. Jonas, que tinha conhecimento básico de francês técnico, leu o trecho e empalideceu visivelmente. Bernardo, precisamos conversar em particular, disse ele em tom urgente. Percebendo que algo estava errado, Bernardo pediu licença aos investidores e retirou-se para um canto da sala com Jonas, Laura e Tainá. O que houve? Perguntou ele preocupado. Esse parágrafo que a Laura identificou, começou Jonas hesitante, é uma cláusula de transferência de propriedade intelectual. Se vocês não conseguirem quitar certos compromissos operacionais dentro de 6 meses, e esses compromissos não estão claramente definidos, todos os direitos sobre a tecnologia Cardiovida serão transferidos automaticamente para eles. Bernardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Tem certeza? Absoluta, confirmou Jonas. É uma cláusula predatória clássica. Já vi isso antes quando trabalhei em uma multinacional farmacêutica. Eles estão armando uma arapuca. Eles são pessoas más, tio Bernardo? Perguntou Laura em voz baixa, seus olhos grandes fixos no rosto tenso do empresário. Bernardo não soube o que responder. Não queria assustar a menina, mas tampouco podia ignorar o que acabara de descobrir. Algo não estava cheirando bem naquela negociação. Não sei, Laura, respondeu ele honestamente. Mas você foi muito esperta em perceber que havia algo estranho naquele parágrafo. Obrigado. A menina assentiu gravemente, como se compreendesse perfeitamente a seriedade da situação. O que fazemos agora? Perguntou Tainá, lançando um olhar cauteloso para os franceses, que observavam sua conferência particular com expressões impassíveis. Bernardo pensou rapidamente. Precisava ganhar tempo para entender melhor o que estava acontecendo. Vamos fazer algumas perguntas sobre a proposta deles, decidiu. Laura, você pode me ajudar a questionar alguns pontos específicos? Quero ver como eles reagem. Sim, tio Bernardo, concordou a menina determinada. Eles voltaram para a mesa. Bernardo forçou um sorriso diplomático e, através de Laura, agradeceu a proposta e disse que tinha algumas dúvidas para esclarecer. Primeiro, gostaria de entender melhor por que a produção precisaria ser transferida para a França, considerando que um dos objetivos principais do Cardiovida é ter um custo acessível para mercados emergentes. Laura traduziu a pergunta e Fournier respondeu prontamente. É uma questão de garantia de qualidade e certificação internacional, traduziu Laura. Ele diz que para vender na Europa e nos Estados Unidos, o produto precisa ser fabricado em instalações certificadas, e que construir uma fábrica assim no Brasil seria muito mais caro do que usar as instalações deles na França. A explicação fazia sentido superficialmente, mas Bernardo notou que Fournier evitou olhá-lo nos olhos enquanto respondia. E quanto à cláusula sobre transferência de propriedade intelectual em caso de não cumprimento de certos compromissos? Perguntou Bernardo diretamente. Poderia esclarecer quais são exatamente esses compromissos? Quando Laura traduziu essa pergunta, algo sutil mudou na postura dos franceses. Dupont ajustou os óculos nervosamente e Fournier forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. São apenas medidas de proteção padrão, traduziu Laura após a resposta de Fournier. Ele diz que são exigências dos advogados deles para proteger o investimento, caso a empresa enfrente dificuldades operacionais. Entendo, disse Bernardo, não convencido.
Vocês poderiam nos fornecer uma lista detalhada desses compromissos operacionais para que possamos avaliar adequadamente os riscos? Quando Laura traduziu essa pergunta, Fournier e Dupont trocaram olhares rápidos. Foi Dupont quem respondeu, em tom mais defensivo. Ele diz que os detalhes podem ser discutidos posteriormente com a presença dos advogados, traduziu Laura. Agora eles gostariam de saber se, em princípio, vocês aceitam a contraproposta. Bernardo percebeu que eles estavam tentando pressionar por uma resposta rápida, o que só aumentou suas suspeitas. Decidiu mudar de tática. Antes de responder a isso, gostaria de saber mais sobre seus investimentos anteriores em tecnologia médica. Poderiam nos falar sobre outros projetos semelhantes em que a Groupe Lumière Médical investiu recentemente? A pergunta aparentemente inocente causou um efeito interessante. Dupont começou a listar alguns projetos, mas suas descrições eram vagas, sem detalhes específicos ou nomes de empresas que pudessem ser verificados facilmente. Enquanto Laura traduzia, Tainá discretamente digitava em seu tablet, pesquisando as informações mencionadas. Ela deslizou o dispositivo para Bernardo, mostrando a tela. Não encontro nenhuma referência a esses projetos online. As suspeitas de Bernardo aumentavam a cada minuto. Algo definitivamente não estava certo com aqueles investidores. Olhando para Laura, que continuava traduzindo diligentemente, ele teve uma ideia. Capítulo 4. Revelações surpreendentes. Laura, disse Bernardo em voz baixa, inclinando-se para a menina, poderia perguntar ao Sr. Fournier sobre a sede da empresa deles em Paris? Estou curioso para saber onde fica exatamente. Laura assentiu e traduziu a pergunta. Fournier respondeu prontamente, mencionando um endereço na Avenue Montaigne, uma das ruas mais elegantes e caras de Paris. Enquanto a menina traduzia, Bernardo viu Tainá franzir a testa, digitando rapidamente em seu tablet. Ela deslizou o dispositivo para ele ver. Não existe nenhuma empresa nesse endereço. É um prédio residencial de luxo. Bernardo manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou. As peças começavam a se encaixar e o quebra-cabeça que se formava era preocupante. Uma última pergunta, disse ele, tentando soar casual. Vocês mencionaram que vão para a Argentina depois daqui. Com quais empresas vão se reunir lá? Laura traduziu, e Dupont respondeu citando 3 empresas de tecnologia médica argentinas. Tainá imediatamente pesquisou os nomes e mostrou o resultado a Bernardo. 2 das empresas mencionadas haviam declarado falência no ano anterior e a terceira não existia. Nesse momento, Bernardo teve certeza. Aqueles homens não eram investidores legítimos. Eram golpistas sofisticados, que provavelmente haviam estudado o setor de tecnologia médica o suficiente para soarem convincentes em uma conversa superficial. O pânico inicial deu lugar a uma raiva fria. Eles não estavam apenas tentando enganá-lo. Estavam tentando roubar 3 anos de trabalho árduo, sacrifício e sonhos. E se Bernardo tivesse assinado aquele contrato fraudulento, provavelmente perderia tudo. A empresa, a tecnologia e qualquer chance de recuperação. Mas o que fazer agora? Confrontá-los diretamente poderia ser perigoso. Afinal, não sabia quem eram realmente aqueles homens. Precisava de uma estratégia para expô-los sem colocar ninguém em risco, especialmente Laura. Foi então que a menina, como se lesse seus pensamentos, cutucou-o levemente e sussurrou. Tio Bernardo, posso fazer uma pergunta para eles? Surpreso, Bernardo assentiu, curioso para saber o que ela tinha em mente. Laura virou-se para os franceses e, em seu francês impecável, fez uma pergunta aparentemente inocente. Senhores, minha mãe cresceu em Paris e sempre falava do Musée de la Médecine. Ela dizia que era o lugar favorito dela para aprender sobre a história da medicina. Vocês já visitaram? É tão bonito quanto dizem? Bernardo não entendeu a pergunta, mas viu os franceses trocarem olhares rápidos antes de Fournier responder afirmativamente, descrevendo um suposto museu com entusiasmo. Laura traduziu a resposta para Bernardo, mas acrescentou em voz baixa. Tio, não existe nenhum museu da medicina em Paris. Mamãe sempre dizia que era uma pena, porque seria interessante ter um. Um sorriso involuntário surgiu nos lábios de Bernardo.
Aquela criança era realmente extraordinária. Com uma simples pergunta, ela havia confirmado suas suspeitas e encontrado uma forma segura de expor os impostores. Muito interessante, comentou Bernardo em voz alta. Laura, pergunte a ele sobre o famoso relógio de ouro na entrada desse museu. Dizem que é uma peça histórica incrível, não é? A menina sorriu entendendo o jogo e traduziu a pergunta inventada. Dupont, caindo na armadilha, respondeu entusiasticamente, descrevendo um relógio dourado monumental que supostamente havia pertencido a um famoso cirurgião do século XVIII. Eles estão mentindo, sussurrou Laura para Bernardo. Estão inventando tudo. Bernardo assentiu discretamente e fez um sinal para Tainá, que entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela levantou-se e saiu da sala silenciosamente, enquanto Bernardo continuava o jogo de perguntas sobre lugares e instituições fictícias em Paris, que os franceses respondiam prontamente, cavando cada vez mais fundo o próprio buraco. Alguns minutos depois, Tainá retornou com um sorriso enigmático e fez um leve aceno afirmativo para Bernardo. Ele entendeu que ela havia tomado alguma providência e decidiu que era hora de encerrar aquela farsa. Senhores, disse ele, levantando-se, agradeço muito pelo interesse no Cardiovida, mas receio que não poderemos aceitar sua proposta. Laura traduziu, e os franceses pareceram genuinamente surpresos. Por quê? Perguntou Fournier, em tom indignado. É uma proposta extremamente generosa, considerando o estágio inicial do projeto. Quando Laura traduziu a pergunta, Bernardo sorriu calmamente. Porque, infelizmente, descobrimos que vocês não são quem dizem ser. Não existe nenhuma sede da Groupe Lumière Medical na Avenue Montaigne. 2 das empresas argentinas que mencionaram já fecharam, e a terceira nunca existiu. E como nossa jovem intérprete gentilmente confirmou, vocês mentiram sobre conhecer um museu que não existe. Enquanto Laura traduzia, os rostos dos franceses passaram da surpresa à indignação e, finalmente, ao pânico mal disfarçado. Fournier começou a protestar veementemente em francês, mas Laura interrompeu a tradução para dizer a Bernardo: Ele está dizendo muitas palavras feias, tio. Mamãe não me deixava repetir esse tipo de coisa. Apesar da tensão do momento, Bernardo não conseguiu conter um sorriso. Entendo, Laura. Você não precisa traduzir as palavras feias. Nesse momento, a porta da sala de reuniões se abriu e 2 seguranças do prédio entraram acompanhados pelo administrador. Tainá havia alertado a segurança sobre a situação. Senhores, disse o administrador em inglês dirigindo-se aos franceses, recebi informações de que vocês estão aqui sob falsas credenciais. Vou ter que pedir que me acompanhem até meu escritório enquanto verificamos sua identidade. Fournier e Dupont trocaram olhares de pânico. Por um momento, Bernardo temeu que pudessem reagir de forma agressiva. Mas, vendo-se encurralados, os impostores pareceram murchar, recolheram seus pertences em silêncio e seguiram os seguranças para fora da sala, lançando olhares furiosos para Laura, que os observava com uma mistura de curiosidade e decepção. Quando a porta se fechou atrás deles, um silêncio atordoado caiu sobre a sala. Foi Laura quem o quebrou. Eles eram pessoas más, não eram, tio Bernardo? Bernardo ajoelhou-se para ficar na altura da menina. Não sei se são maus, Laura, mas estavam tentando fazer algo muito errado, e você nos ajudou a descobrir isso. Você foi incrível. O que vai acontecer com eles agora? Perguntou ela preocupada. Provavelmente serão interrogados pela segurança do prédio, e dependendo do que descobrirem, podem chamar a polícia, explicou Bernardo, tentando simplificar a situação para a compreensão de uma criança. Mas o importante é que você nos salvou de um grande problema. Graças a você, nossa empresa está segura. Laura sorriu, orgulhosa, mas logo seu sorriso desapareceu. Mas... E o dinheiro que vocês precisavam? Agora não vão ter investidores. A pergunta atingiu Bernardo como um balde de água fria. Na adrenalina de desmascarar os golpistas, ele havia momentaneamente esquecido da situação desesperadora em que se encontrava. Os falsos investidores haviam sido expostos, mas isso não resolvia seu problema financeiro. A empresa continuava à beira da falência, sem capital para iniciar a produção do Cardiovida. Vamos encontrar outro caminho,
disse ele, tentando soar otimista, mais para tranquilizar Laura do que por realmente acreditar nisso. A equipe se reuniu em torno deles, todos processando o que acabara de acontecer. Geraldo aproximou-se e colocou a mão no ombro da filha. Você foi sensacional, filha, disse ele, a voz embargada de orgulho. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você quanto eu estou. Obrigada, pai, respondeu Laura, abraçando-o. Bernardo observou a cena com o coração apertado. Aquela menina extraordinária e seu pai trabalhador haviam salvado sua empresa de um golpe, mas o futuro continuava incerto. Como cumpriria sua promessa de levar o Cardiovida aos hospitais públicos agora? Bem, disse Tainá, quebrando seus pensamentos, pelo menos descobrimos antes de assinar qualquer coisa. Poderia ter sido muito pior. Sim, concordou Bernardo, passando a mão pelos cabelos. Mas ainda estamos de volta à estaca zero. Nesse momento, o telefone de Tainá tocou. Ela atendeu e, após uma breve conversa, desligou com uma expressão intrigada. Era a recepção, informou ela. Tem uma mulher querendo falar com você, Bernardo. Ela disse que é da BioInvest Brasil e que ficou sabendo que você estaria apresentando o Cardiovida hoje. Bernardo franziu o senho, confuso. BioInvest Brasil? Nunca entrei em contato com eles. Como ela sabia da apresentação de hoje? Tainá deu de ombros. Não sei, mas ela está lá embaixo. Quer que eu diga para subir? Bernardo hesitou. Depois da experiência com os falsos investidores franceses, estava cauteloso. Por outro lado, a BioInvest Brasil era uma conhecida empresa de capital de risco especializada em tecnologias médicas. Seria muita coincidência que aparecessem justo naquele dia, mas talvez valesse a pena ouvir o que tinham a dizer. Vamos verificar primeiro, decidiu ele. Peça o nome completo e cargo, e vamos pesquisar rapidamente. Tainá fez a ligação e anotou as informações. Doutora Helena Campos, diretora de investimentos da BioInvest Brasil. Uma rápida pesquisa online confirmou sua identidade. Ela aparecia no site oficial da empresa e tinha um perfil detalhado no LinkedIn, com histórico profissional verificável. Parece legítima, comentou Jonas, olhando por cima do ombro de Tainá. Quer recebê-la? Bernardo pensou por um momento. Sim, mas vamos ser cautelosos. Tainá, você pode recebê-la primeiro? E peça para ela mostrar alguma identificação oficial. Enquanto esperavam, Bernardo voltou-se para Laura e Geraldo. Vocês foram incríveis hoje, disse ele sinceramente. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, seu Bernardo, respondeu Geraldo modesto. A gente só fez o que era certo. Mas quero fazer algo para vocês, insistiu Bernardo. Prometi uma surpresa especial para Laura, lembra? Os olhos da menina brilharam. Verdade, qual é a surpresa? Bernardo sorriu, uma ideia formando-se em sua mente. Vamos conversar sobre isso depois, está bem? Agora preciso me preparar para essa nova reunião. Laura assentiu compreensiva. Podemos ficar e ajudar mais? Eu posso traduzir se precisar. Acho que não será necessário desta vez, querida, respondeu Bernardo gentilmente. A pessoa é brasileira, mas adoraria que vocês ficassem se quiserem. Queremos! Exclamou Laura, animada. Geraldo sorriu e assentiu em concordância. Alguns minutos depois, Tainá retornou acompanhada por uma mulher de aproximadamente 50 anos. Cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante, vestindo um terno escuro bem cortado. Ela tinha uma postura confiante e olhos perspicazes, que pareciam avaliar tudo ao seu redor. Doutor Bernardo Azevedo, prazer em conhecê-lo, disse ela estendendo a mão. Sou Helena Campos, da BioInvest Brasil. Bernardo apertou sua mão ainda cauteloso. O prazer é meu, doutora Helena. Confesso que estou surpreso com sua visita. Como soube da nossa apresentação hoje? Helena sorriu. É uma história interessante. Estamos monitorando startups promissoras na área de tecnologia médica há algum tempo, e seu nome surgiu em nossas pesquisas. Coincidentemente, um colega meu do setor mencionou que representantes da Groupe Lumière Medical estariam visitando sua empresa hoje. Seu sorriso tornou-se irônico. Uma empresa francesa que, curiosamente, ninguém no nosso círculo de investimentos internacionais jamais ouviu falar. Então a senhora suspeitava que eles eram fraudes? Perguntou Bernardo surpreso. Digamos que levantou algumas bandeiras vermelhas, respondeu Helena. Decidi investigar um pouco mais
e descobri outras empresas brasileiras que haviam sido abordadas por eles. O modus operandi era sempre o mesmo: oferecer investimentos tentadores, apresentar contratos predatórios e, eventualmente, tomar controle das tecnologias desenvolvidas. Bernardo sentiu um calafrio. E então não fomos os primeiros? Infelizmente não, confirmou Helena. Mas pelo que entendi, vocês foram os primeiros a desmascarar o esquema antes de assinar qualquer coisa. Como conseguiram? Bernardo sorriu e fez um gesto em direção a Laura, que observava a conversa com interesse. Graças à nossa extraordinária intérprete mirim e sua incrível perspicácia. Helena olhou para a menina com curiosidade. Laura sorriu timidamente e acenou. Esta é Laura, apresentou Bernardo. Ela nos salvou hoje de um grande erro. É mesmo? Perguntou Helena, genuinamente interessada. Gostaria muito de ouvir essa história. Nos minutos seguintes, Bernardo relatou os eventos da manhã, com intervenções ocasionais de Laura e da equipe. Helena ouviu tudo com atenção, às vezes balançando a cabeça em aprovação, outras vezes arregalando os olhos de surpresa. Impressionante, comentou ela quando a história terminou. Vocês formam uma equipe excepcional. E você, jovem Laura, tem um futuro brilhante pela frente. A menina corou de prazer com o elogio. Obrigada, senhora. Helena voltou-se para Bernardo. Bem, agora que conheci um pouco mais sobre vocês e sobre o Cardiovida, gostaria de fazer uma proposta. A Bioinvest Brasil está interessada em conhecer melhor seu projeto. Podemos marcar uma reunião formal para a próxima semana, com toda a nossa equipe de avaliação? O coração de Bernardo acelerou. A Bioinvest Brasil era exatamente o tipo de investidor que ele sonhava encontrar. Uma empresa séria, com histórico comprovado de investimentos em tecnologias médicas e, mais importante, brasileira, o que facilitaria o entendimento sobre a importância social do Cardiovida. Ficaríamos honrados, respondeu ele, tentando conter a excitação em sua voz. Quando seria conveniente para vocês? Que tal terça-feira, às 10 horas, em nosso escritório? Sugeriu Helena. Traga toda a documentação técnica e financeira e esteja preparado para uma apresentação completa. Nosso comitê de investimentos estará reunido especialmente para conhecer o Cardiovida. Capítulo 5. Novas Esperanças. Perfeito, concordou Bernardo, sem conseguir esconder o entusiasmo em sua voz. Estaremos lá, com toda a documentação necessária. Helena sorriu satisfeita. Ótimo. E se não se importa, gostaria de dar uma olhada no protótipo antes de ir. Tenho formação em engenharia biomédica, então talvez possa entender os aspectos técnicos. Claro, respondeu Bernardo, fazendo um gesto para Tainá. Tainá pode mostrar o Cardiovida em funcionamento. Enquanto a engenheira explicava o funcionamento do dispositivo para Helena, que fazia perguntas perspicazes e técnicas, Bernardo sentiu uma pequena mão tocar seu braço. Era Laura. Tio Bernardo, disse ela em voz baixa, essa senhora parece legal, não é? Bernardo sorriu. Sim, Laura, ela parece ser uma pessoa séria e honesta. Que bom, respondeu a menina com expressão aliviada. Eu estava preocupada que você não ia conseguir o dinheiro para o seu coração-relógio. Coração-relógio, repetiu Bernardo divertido com a descrição. É como eu expliquei para o papai o que vocês inventaram, esclareceu Laura. Um relógio que cuida do coração das pessoas. Bernardo sentiu um nó na garganta. Era exatamente isso, explicado com a simplicidade e a sabedoria de uma criança. É um ótimo nome, Laura. Talvez devêssemos usá-lo em nossas campanhas. Os olhos da menina brilharam de orgulho. Verdade. Eu poderia ajudar com ideias para as propagandas. Com certeza, confirmou Bernardo, encantado com o entusiasmo dela. Na verdade, eu estava pensando, você gostaria de visitar nossa empresa de vez em quando? Poderíamos ter um dia de ideias das crianças, onde você e outros filhos de funcionários poderiam dar sugestões sobre como explicar nossa tecnologia de forma simples. Eu adoraria, exclamou Laura, pulando de alegria. Geraldo, que estava por perto e ouvira a conversa, sorriu com gratidão para Bernardo. Era evidente que apreciava o carinho e o respeito com que o empresário tratava sua filha. Nesse momento, Helena concluiu sua avaliação do Cardiovida e retornou para perto deles, visivelmente impressionada.
É realmente excepcional, comentou ela. A miniaturização dos componentes, a interface intuitiva, o consumo energético otimizado. Vocês fizeram um trabalho notável com recursos limitados. Obrigado, respondeu Bernardo, sentindo uma onda de orgulho. Era a primeira vez que um investidor profissional reconhecia genuinamente o valor técnico do Cardiovida. Foi um desafio encontrar o equilíbrio entre funcionalidade, qualidade e custo acessível. E vocês conseguiram, assegurou Helena. Bem, não vou tomar mais do seu tempo hoje. Tenho certeza de que todos vocês tiveram uma manhã bastante agitada. Ela estendeu a mão para Bernardo. Até terça-feira, então? Até terça-feira, confirmou ele, apertando a mão dela com firmeza renovada. Quando Helena saiu, um clima de cautioso otimismo tomou conta da sala. Ninguém ousava expressar em voz alta, mas todos pensavam o mesmo. Talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Pessoal, disse Bernardo dirigindo-se à sua pequena equipe, sei que foi uma manhã intensa e cheia de emoções. Quero agradecer a todos pelo profissionalismo e pela dedicação, especialmente a você, Laura. Ele sorriu para a menina. Sem você, poderíamos ter caído numa armadilha terrível hoje. E agora, temos uma reunião com investidores de verdade na terça, exclamou Jonas, permitindo-se um momento de entusiasmo. Sim, mas não vamos contar com isso ainda, advertiu Bernardo, sempre cauteloso. Precisamos preparar uma apresentação impecável. Tainá, você pode coordenar isso? Revisão completa do plano de negócios, projeções financeiras atualizadas, documentação técnica organizada. Pode deixar comigo, assegurou Tainá. Começamos hoje mesmo. E eu vou revisitar o protótipo, ofereceu Jonas. Algumas das perguntas da doutora Helena me deram ideias para pequenos ajustes que podem melhorar ainda mais o desempenho. Bernardo assentiu, grato por ter uma equipe tão competente e dedicada. Então voltou-se para Geraldo e Laura. Quanto a vocês dois, como posso agradecer pelo que fizeram hoje? Não precisa agradecer, seu Bernardo, repetiu Geraldo. Só fizemos o que era certo. Mesmo assim, insistiu Bernardo, quero fazer algo por vocês. Laura, lembra que eu prometi uma surpresa especial? A menina assentiu, ansiosa. Sim. Bem, estava pensando em duas coisas, continuou Bernardo. Primeiro, gostaria de oferecer uma bolsa de estudos completa para você. Escola particular, curso de idiomas, tudo o que precisar para desenvolver ainda mais seu incrível potencial. Os olhos de Laura se arregalaram de espanto e alegria. Geraldo, por sua vez, parecia emocionado demais para falar. E segundo, prosseguiu Bernardo, quando o Cardiovida estiver no mercado, gostaria de criar uma fundação para levar tecnologia médica a comunidades carentes. E quero que essa fundação leve o seu nome, Laura. A Fundação Laura Oliveira para a Inovação em Saúde. O que você acha? A menina ficou momentaneamente sem palavras, processando a magnitude daquelas ofertas. Então, num impulso, ela correu e abraçou Bernardo com força. Obrigada, tio Bernardo, murmurou ela, a voz embargada pela emoção. Mamãe estaria muito feliz. Geraldo aproximou-se, os olhos marejados. Seu Bernardo, isso é... Não sei nem o que dizer. É generoso demais. Não é generosidade, Geraldo, respondeu Bernardo sinceramente. É reconhecimento e gratidão. Sua filha salvou muito mais do que minha empresa hoje. Ela salvou um sonho que pode ajudar milhares de pessoas. Naquele momento, todos na sala sentiram o peso emocional daquele dia extraordinário. Uma série de coincidências improváveis, um tradutor acidentado, uma criança bilíngue, uma executiva desconfiada, havia convergido para aquele momento, mudando potencialmente o destino de todos os envolvidos. Após as despedidas e a promessa de se verem novamente em breve, Geraldo e Laura foram embora, deixando a equipe da Azevedo Tecnologia Médica para planejar os próximos passos. Bernardo sentia-se exausto, mas estranhamente revigorado. O perigo havia passado e uma nova oportunidade se apresentava no horizonte. Vamos ao trabalho, pessoal, disse ele, dirigindo-se à sua equipe. Temos 4 dias para preparar a melhor apresentação das nossas vidas. Os dias que antecederam a reunião com a BioInvest Brasil foram de trabalho intenso e meticuloso. Bernardo mal ia para casa, dormindo algumas horas no sofá improvisado do escritório.
Tainá praticamente morava na empresa, revisando cada número, cada projeção, cada detalhe do plano de negócios. Jonas fazia ajustes minuciosos no protótipo, otimizando ainda mais seu desempenho. O restante da equipe trabalhava incansavelmente, movidos pela nova esperança que havia surgido. No domingo à tarde, 2 dias antes da grande reunião, Bernardo recebeu uma visita inesperada no escritório. Eram Geraldo e Laura trazendo um bolo caseiro e sucos. "Viemos trazer um lanche para vocês", explicou Geraldo. "Laura ficou preocupada que vocês estivessem trabalhando demais sem se alimentar direito. E também queria saber como estão as coisas para a reunião de terça", acrescentou Laura, curiosa. Bernardo sorriu, genuinamente tocado pela preocupação deles. "Entrem, por favor. Estamos todos precisando de uma pausa." A equipe reuniu-se em torno da pequena mesa da copa, saboreando o delicioso bolo de fubá feito por Geraldo. Era um momento de descontração bem-vindo após dias de trabalho intenso. "E então, como estão os preparativos?", perguntou Geraldo, enquanto servia mais uma fatia para Tainá. "Estamos quase prontos", respondeu Bernardo. "Revisamos todo o plano de negócios. Atualizamos as projeções financeiras. Refinamos o protótipo. Acho que nunca estivemos tão bem preparados." "E vocês vão pedir o mesmo valor que iam pedir para os franceses falsos?", quis saber Laura, surpreendendo todos com sua perspicácia para assuntos financeiros. Bernardo riu. "Na verdade, sim. Precisamos de 2,5 milhões de euros, ou o equivalente em reais, para iniciar a produção em escala e obter as certificações necessárias." "E quantos % da empresa vocês vão dar?", continuou a menina, claramente interessada no aspecto negocial. "Laura!", exclamou Geraldo, meio constrangido. "Não se pergunta essas coisas, filha." "Tudo bem, Geraldo", tranquilizou Bernardo, divertido com a curiosidade da criança. "É uma pergunta pertinente. Estamos oferecendo 30% da empresa, Laura. Mas, diferentemente dos falsos investidores, a Bioinvest Brasil provavelmente vai negociar de forma justa, sem cláusulas escondidas ou armadilhas contratuais." Laura assentiu, satisfeita com a explicação. "E a fundação com o meu nome? Quando vai começar a funcionar?" Bernardo sorriu. "Assim que o Cardiovida estiver no mercado e começarmos a gerar lucros. Parte desses lucros irá diretamente para a fundação. E sabe de uma coisa? Gostaria que você participasse da direção da fundação, dando ideias sobre como ajudar outras crianças." "Eu posso mesmo?", perguntou Laura, os olhos brilhando de entusiasmo. "Claro", confirmou Bernardo. "Ninguém melhor que uma criança para entender o que outras crianças precisam." Aquela visita inesperada trouxe um novo ânimo para a equipe. Era um lembrete do propósito maior por trás de todo aquele trabalho. Não se tratava apenas de negócios e lucros, mas de criar algo que pudesse realmente fazer diferença na vida das pessoas, especialmente daquelas com menos recursos. Na manhã de terça-feira, Bernardo acordou cedo após uma noite inquieta. Vestiu seu melhor terno, já um pouco usado, mas ainda elegante, e dirigiu-se ao escritório para encontrar sua equipe. Tainá já estava lá, elegante em um conjunto social azul marinho, checando pela 10ª vez os slides da apresentação. Jonas ajustava os últimos detalhes no protótipo, que brilhava como novo após uma limpeza minuciosa. "Prontos para o grande dia?", perguntou Bernardo, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Nascemos prontos", respondeu Tainá, com um sorriso determinado. "Vamos conseguir, Bernardo. Tenho um bom pressentimento." "Eu também", concordou Jonas. "Depois de tudo que passamos, merecemos esta chance." Às 9h30, eles saíram em direção ao escritório da Bioinvest Brasil, localizado em um elegante edifício comercial na Avenida Paulista. Bernardo dirigia seu carro modesto, um modelo compacto, já com alguns anos de uso, que havia substituído o luxuoso sedã que tivera que vender para investir na empresa. No caminho, seu celular tocou. Era Débora. "Oi, amor", atendeu ele, colocando no viva voz. "Só liguei para desejar boa sorte", disse ela, a voz tranquila e reconfortante. "As crianças também mandaram um beijo e disseram que estão torcendo pelo papai." "Obrigado, querida", respondeu Bernardo, sentindo uma onda de gratidão pela compreensão e apoio da família. "Isso significa muito para mim."
Nós acreditamos em você, Bernardo, assegurou Débora. Sempre acreditamos. E hoje, toda essa luta vai começar a valer a pena. Aquelas palavras de encorajamento eram exatamente o que ele precisava ouvir. Quando desligou, sentiu-se mais forte, mais determinado. Estava fazendo tudo aquilo não apenas por si mesmo, mas por sua família, por sua equipe e pelas milhares de pessoas que poderiam se beneficiar do Cardiovida. Ao chegarem ao edifício da BioInvest Brasil, foram recebidos na recepção luxuosa e encaminhados imediatamente para uma sala de reuniões espaçosa, com vista panorâmica para a Avenida Paulista. A sala já estava ocupada por 6 pessoas, todas em trajes formais, sentadas em torno de uma mesa oval de madeira escura. Helena Campos levantou-se para recebê-los. Bem-vindos à BioInvest Brasil, disse ela com um sorriso caloroso. Deixe-me apresentá-los ao nosso comitê de investimentos. Um a um, Helena apresentou os membros do comitê, o Dr. Ricardo Mendes, médico cardiologista e consultor técnico. A doutora Patrícia Lima, advogada especializada em propriedade intelectual. O Sr. Fernando Costa, diretor financeiro. A Sra. Mariana Duarte, especialista em marketing médico. E o Dr. Antônio Silveira, CEO da BioInvest Brasil. Um senhor de cabelos brancos e expressão serena, que parecia avaliar cada detalhe com olhos experientes. Bernardo, Tainá e Jonas cumprimentaram a todos, sentindo o peso daquele momento. Era o comitê completo, um sinal de que a BioInvest Brasil estava realmente interessada no Cardiovida. Bem, Dr. Azevedo, disse o Dr. Silveira com voz grave e pausada. Helena nos contou sobre seu projeto e ficamos intrigados. Estamos ansiosos para conhecer mais detalhes. Obrigado pela oportunidade, doutor. Silveira, respondeu Bernardo, sentindo-se surpreendentemente calmo. Estamos aqui para apresentar não apenas um produto, mas uma visão de como a tecnologia médica pode ser acessível a todos os brasileiros, independentemente de sua condição socioeconômica. Com essas palavras, Bernardo iniciou a apresentação. Começou contando a história da Azevedo Tecnologia Médica, como deixara um cargo executivo bem remunerado para perseguir o sonho de criar dispositivos médicos acessíveis, os sacrifícios pessoais e financeiros que fizera, a equipe pequena mas talentosa que reunira, os desafios superados ao longo dos 3 anos de desenvolvimento. Em seguida, Tainá assumiu para explicar os aspectos técnicos do Cardiovida. Com clareza e precisão, ela detalhou o funcionamento do dispositivo, suas inovações tecnológicas, as patentes já solicitadas e os diferenciais em relação aos concorrentes internacionais. Jonas complementou com demonstrações práticas do protótipo, respondendo às perguntas técnicas do Dr. Mendes com segurança e conhecimento. Bernardo retomou para apresentar o plano de negócios, o mercado potencial, a estratégia de produção, as projeções financeiras para os próximos 5 anos, o cronograma de lançamento e a visão de expansão para outros países da América Latina. E por fim, concluiu ele, há um aspecto social que consideramos fundamental em nossa missão. Pretendemos destinar parte dos lucros para a criação da Fundação Laura Oliveira para a Inovação em Saúde, que levará tecnologia médica gratuita a comunidades vulneráveis e oferecerá bolsas de estudo a crianças talentosas de baixa renda. Laura Oliveira? Perguntou Helena, interessada. É a menina que o ajudou com os falsos investidores? Exatamente, confirmou Bernardo. Uma criança extraordinária que nos ensinou muito sobre coragem, integridade e perspicácia. Queremos honrar o que ela fez por nós, criando um legado que beneficie outras crianças como ela. O Dr. Silveira, que até então mantivera uma expressão neutra, permitiu-se um leve sorriso. Uma iniciativa admirável, comentou ele, e que nos diz muito sobre os valores que norteiam sua empresa, doutor. Azevedo. Após a apresentação, seguiu-se uma rodada intensa de perguntas. Cada membro do comitê focou em sua área de especialidade. O Dr. Mendes questionou aspectos clínicos e de segurança. A doutora Lima investigou a solidez das patentes. O Sr. Costa esmiuçou as projeções financeiras. A Sra. Duarte explorou estratégias de penetração no mercado. Bernardo, Tainá e Jonas responderam a tudo com transparência e conhecimento. Sem tentar mascarar os desafios
ou exagerar as potencialidades. Era uma abordagem honesta que contrastava com o mundo de promessas infladas típicas do ecossistema de startups. Após quase 3 horas de apresentação e questionamentos, o Dr. Silveira finalmente se manifestou. Dr. Azevedo, Sra. Rodrigues, Sr. Pereira, agradeço pela apresentação detalhada e pelas respostas francas. Gostaria de pedir que aguardem na sala ao lado, enquanto nosso comitê delibera. Capítulo 6. Decisões e celebrações. Bernardo, Tainá e Jonas foram conduzidos a uma sala de espera adjacente, elegantemente decorada com obras de arte de artistas brasileiros contemporâneos. Uma mesa lateral oferecia café, água e petiscos, mas nenhum deles sentia fome ou sede. A tensão era palpável. Como vocês acham que foi? Perguntou Jonas, quebrando o silêncio nervoso que se instalara. Difícil dizer, respondeu Tainá, mordendo o lábio inferior. Eles são bons em esconder o jogo. Bernardo permanecia em silêncio, revivendo mentalmente cada momento da apresentação, cada pergunta, cada resposta. Tentava identificar possíveis falhas, pontos fracos que pudessem comprometer suas chances. O Dr. Mendes pareceu muito interessado nos aspectos clínicos, comentou ele finalmente. E a doutora? Lima não encontrou problemas nas nossas patentes, o que é um bom sinal. O Fernando Costa foi o mais duro, observou Tainá. Questionou bastante nossas projeções de crescimento para o 3º ano. Sim, mas respondemos com dados sólidos, lembrou Jonas. E a Helena parecia estar do nosso lado durante toda a reunião. Os minutos se arrastavam como horas. Bernardo consultou o relógio. Já esperavam há 40 minutos. Seria um bom ou mau sinal. Uma decisão rápida poderia indicar rejeição imediata, mas uma deliberação tão longa sugeria que estavam realmente considerando a proposta. Seu celular vibrou. Era uma mensagem de Geraldo. Laura está perguntando como foi a reunião. Estamos torcendo por vocês. Acompanhando o texto, havia uma foto de Laura com os polegares para cima e um grande sorriso no rosto. Bernardo sorriu ao ver a imagem. Aquela criança havia se tornado uma espécie de talismã para ele e para a empresa. De certa forma, era como se ela representasse tudo o que o Cardiovida poderia significar. Esperança, simplicidade, humanidade. É a Laura? Perguntou Tainá, espiando a tela do celular. Sim, confirmou Bernardo mostrando a foto, torcendo por nós. Essa menina é realmente especial, comentou Jonas. Sabem, quando falamos sobre criar a fundação com o nome dela, não era apenas um gesto de gratidão. Ela realmente encarna o espírito do que queremos fazer. Usar a tecnologia para ajudar pessoas reais com necessidades reais. Bernardo assentiu, pensativo. Sabe o que ela chamou o Cardiovida? Coração-relógio. Simples assim. Às vezes nos perdemos em termos técnicos e complexidades e esquecemos da essência. É isso que estamos criando. Um relógio que cuida do coração das pessoas. A porta da sala se abriu, interrompendo a conversa. Era a Helena, com uma expressão neutra que não revelava nada. O comitê gostaria de falar com vocês novamente, disse ela. Os 3 trocaram olhares tensos e seguiram Helena de volta à sala de reuniões. O comitê estava sentado exatamente como antes, com expressões igualmente indecifráveis. Por favor, sentem-se, convidou o Dr. Silveira, indicando as cadeiras à frente. Bernardo, Tainá e Jonas obedeceram, sentindo o peso do momento. Tudo pelo que haviam trabalhado nos últimos 3 anos seria decidido nos próximos minutos. O Dr. Silveira uniu as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para Bernardo. Dr. Azevedo, discutimos minuciosamente sua proposta. Analisamos os aspectos técnicos, comerciais, financeiros e legais do Cardiovida e da Azevedo Tecnologia Médica. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Bernardo sentiu seu coração acelerar. Como investidores, nossa missão é identificar não apenas tecnologias promissoras, mas equipes capazes de transformar ideias em realidade. O que vemos em vocês é uma combinação rara de visão inovadora, competência técnica e propósito social. Nova pausa. Bernardo mal conseguia respirar. Por isso, continuou o doutor, Silveira,
A BioInvest Brasil tem o prazer de informar que aprovamos o investimento solicitado de 2,5 milhões de euros, equivalentes a aproximadamente 14 milhões de reais no câmbio atual, em troca de 30% de participação na Azevedo Tecnologia Médica. Por um momento, Bernardo pensou ter ouvido errado. Olhou para Tainá e Jonas, que pareciam igualmente atordoados. Tinha sido fácil demais. Sem contrapropostas, sem renegociação de percentuais, sem imposição de condições adicionais. Exatamente como solicitamos? Perguntou ele, incrédulo. O Dr. Silveira permitiu-se um sorriso. Exatamente como solicitaram. Na verdade, Dr. Azevedo, raramente vemos uma proposta tão bem fundamentada e uma equipe tão preparada. Vocês fizeram o trabalho de casa, e isso nos dá confiança para investir nos termos que apresentaram. Eu não sei o que dizer, balbuciou Bernardo, a emoção tornando difícil articular palavras. Obrigado pela confiança. Há apenas um detalhe adicional que gostaríamos de propor, interveio Helena. Mas não é uma condição para o investimento, apenas uma sugestão. Claro, estamos abertos a sugestões, respondeu Bernardo, recuperando parcialmente a compostura. Gostaríamos que a BioInvest Brasil participasse ativamente da Fundação Laura Oliveira, tanto financeiramente quanto estrategicamente, explicou Helena. Ficamos genuinamente tocados por essa iniciativa e acreditamos que podemos potencializá-la, transformando-a em um programa ainda mais abrangente de apoio à inovação em saúde para populações vulneráveis. Bernardo sentiu uma onda de alívio e gratidão. Não era uma condição restritiva, mas uma proposta de parceria que ampliaria o impacto social que sempre sonhara alcançar. Seria uma honra ter a BioInvest Brasil como parceira na fundação, respondeu ele sinceramente. Excelente, concluiu o Dr. Silveira. Nossa equipe jurídica entrará em contato nos próximos dias para formalizar o acordo. Enquanto isso, prepare-se para acelerar o desenvolvimento. Queremos ver o Cardiovida no mercado o mais rápido possível. As palavras seguintes foram um borrão de agradecimentos, apertos de mão e combinações práticas sobre os próximos passos. Bernardo sentia-se simultaneamente exausto e eletrizado, como se uma corrente de energia renovada percorresse seu corpo. Ao saírem do elegante edifício na Avenida Paulista, os três permaneceram momentaneamente em silêncio, ainda processando o que acabara de acontecer. Foi Tainá quem finalmente quebrou o silêncio. Conseguimos, disse ela, sua voz uma mistura de incredulidade e alegria contida. Realmente conseguimos. Conseguimos, repetiu Bernardo, como se precisasse ouvir as palavras em sua própria voz para acreditar. Então, num impulso completamente fora de seu comportamento habitual, Bernardo abraçou Tainá e Jonas ao mesmo tempo, os três formando um círculo de braços entrelaçados no meio da calçada, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Obrigado por acreditarem, por ficarem ao meu lado mesmo quando tudo parecia impossível. Somos uma equipe, respondeu Jonas simplesmente. Sempre fomos. Naquele momento, o celular de Bernardo tocou novamente. Era Geraldo. Alô? Atendeu Bernardo ainda emocionado. E aí, seu Bernardo, como foi? Perguntou Geraldo, a ansiedade evidente em sua voz. A Laura não para de perguntar. Bernardo sorriu enxugando uma lágrima teimosa que insistia em escapar. Diga a Laura que conseguimos, Geraldo. Conseguimos o investimento. E a BioInvest Brasil quer apoiar a fundação que levará o nome dela. Houve uma exclamação de alegria do outro lado da linha, seguida pela voz animada de Laura. Eu sabia que ia dar certo, tio Bernardo. Graças a você, Laura, respondeu Bernardo sinceramente. Sem sua ajuda naquela manhã, nada disso seria possível. Podemos comemorar? Perguntou a menina entusiasmada. Papai faz um bolo de chocolate que é muito bom. Bernardo riu, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Claro que podemos. Na verdade, estou pensando em algo maior. Que tal uma festa com toda a equipe? Podemos fazer no escritório mesmo esta noite. O que acha? Oba! Exclamou Laura. Posso ajudar a organizar? Seria uma honra, respondeu Bernardo. Você é oficialmente nossa coordenadora de festas. Após desligar,
Bernardo compartilhou a ideia com Tainá e Jonas, que concordaram entusiasticamente. Os três retornaram ao escritório para dar a notícia ao restante da equipe e começar os preparativos para a comemoração. A reação da equipe ao saber do investimento foi uma explosão de alegria e alívio. Camila chorou abertamente. Os outros técnicos se abraçaram e deram tapinhas nas costas uns dos outros. Era como se uma enorme pressão tivesse sido aliviada de repente, permitindo que todos respirassem livremente pela primeira vez em meses. Rapidamente, a comemoração improvisada começou a tomar forma. Camila e Jonas saíram para comprar bebidas e comidas. Tainá e os técnicos arrumaram o espaço, afastando mesas e montando uma área para a festa. Bernardo telefonou para Débora, convidando-a para trazer as crianças. Por volta das 7 da noite, o pequeno escritório da Azevedo Tecnologia Médica estava transformado. Luzes coloridas improvisadas davam um ar festivo ao ambiente normalmente sóbrio. Uma mesa estava repleta de petiscos, refrigerantes e algumas garrafas de espumante. Música tocava suavemente ao fundo. Laura chegou com Geraldo, trazendo o prometido bolo de chocolate, decorado com corações de glacê vermelho, uma referência criativa ao Cardiovida. A menina havia se vestido especialmente para a ocasião, com um vestido florido e uma fita no cabelo. "Tio Bernardo!" exclamou ela, correndo para abraçá-lo. "Olha o bolo que eu e papai fizemos." "Está lindo, Laura", elogiou Bernardo, genuinamente impressionado, "e tenho certeza de que está delicioso também." Débora chegou pouco depois com Gustavo e Manuela, os filhos de Bernardo. As crianças que já haviam ouvido sobre Laura e seu papel crucial na história da empresa do pai, rapidamente se aproximaram dela, curiosas e admiradas. "É verdade que você fala francês?" perguntou Manuela, de 9 anos, impressionada. "Oui", respondeu Laura com um sorriso, feliz por encontrar novas amizades. Logo as 3 crianças estavam conversando animadamente em um canto, enquanto os adultos se reuniam em pequenos grupos, compartilhando a excitação sobre o futuro que se abria. Bernardo observava tudo com uma sensação de plenitude que não sentia há muito tempo. Viu Débora conversando com Tainá, as duas rindo de alguma história compartilhada. Viu Geraldo, inicialmente tímido, agora integrado ao grupo, conversando com Jonas sobre futebol. Viu sua equipe relaxada e feliz, sem o peso da incerteza que os acompanhara por tanto tempo. E viu Laura, a pequena heroína improvável, ensinando algumas palavras em francês para seus filhos, que a ouviam fascinados. Débora aproximou-se, colocando um braço ao redor de sua cintura. "Você conseguiu, amor", disse ela suavemente. "Sempre soube que conseguiria." "Não fui só eu", respondeu Bernardo, beijando-a na testa. "Foi todo mundo aqui. Especialmente aquela pequena notável ali." Ele fez um gesto em direção a Laura, que naquele momento mostrava para Gustavo e Manuela como fazer uma reverência formal à moda francesa, provocando risadas das crianças. "Ela é realmente especial", concordou Débora. "E agora vai ter a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial graças a você." "Na verdade, acho que estamos apenas retribuindo", refletiu Bernardo. "Ela nos deu muito mais do que podemos dar a ela." Nesse momento, Tainá bateu levemente em uma taça com uma colher, chamando a atenção de todos. "Pessoal, acho que precisamos de um brinde", anunciou ela. "E ninguém melhor para fazê-lo do que nosso líder, visionário, e agora oficialmente não falido, Bernardo Azevedo." Houve risos e aplausos. Bernardo corou ligeiramente, mas aceitou a taça de espumante que Jonas lhe ofereceu e posicionou-se no centro da sala. "Bem", começou ele, olhando para os rostos sorridentes ao seu redor, "normalmente eu diria que não sou bom com palavras, mas hoje as palavras vêm facilmente, porque são palavras de gratidão." Ele ergueu a taça. "A Tainá e Jonas, que acreditaram nessa ideia maluca desde o primeiro dia. A nossa incrível equipe, que trabalhou incansavelmente com recursos limitados e salários atrasados." Houve risos e acenos de concordância. A minha esposa Débora e nossos filhos, que suportaram todos os sacrifícios com amor e paciência. A Geraldo, que nos emprestou o tesouro mais precioso que tinha, sua filha extraordinária, em um momento de desespero.
Geraldo sorriu, emocionado, colocando a mão no ombro de Laura. E a própria Laura, continuou Bernardo, voltando-se para a menina, que não apenas nos salvou de um desastre, mas nos lembrou do verdadeiro propósito do que estamos fazendo. Um coração-relógio, como ela tão sabiamente definiu. Um dispositivo que cuida do coração das pessoas. Laura sorriu timidamente, claramente emocionada por ser o centro das atenções. O Cardiovida nasceu de um sonho técnico e empresarial, prosseguiu Bernardo. Mas hoje entendo que é muito mais que isso. É sobre cuidar, é sobre democratizar o acesso à saúde, é sobre usar a tecnologia para o bem comum. E prometo a todos vocês, nunca perderemos de vista essa missão. Ele ergueu mais a taça. Ao Cardiovida, à nossa equipe e ao futuro que construiremos juntos. Ao Cardiovida, responderam todos em uníssono, erguendo suas taças. Laura, com seu copo de suco, foi a mais entusiástica de todos, dando um pulinho de alegria que fez todos rirem. A festa continuou animada pela noite adentro. Em determinado momento, Laura abordou Bernardo com uma expressão séria, que contrastava com a atmosfera festiva. Tio Bernardo, disse ela, posso perguntar uma coisa? Claro, Laura, respondeu ele, abaixando-se para ficar na altura dela. O que foi? Aquela fundação com meu nome vai mesmo ajudar outras crianças? Crianças que não podem pagar médico e remédios? A sinceridade da pergunta tocou Bernardo profundamente. Vai sim, Laura. Prometo. Vamos levar tecnologia médica para comunidades que não têm acesso. Vamos criar programas educacionais para jovens talentos como você. Vamos fazer a diferença. Laura assentiu gravemente. Mamãe ficaria feliz. Ela sempre dizia que devemos usar nossos talentos para ajudar os outros. Sua mãe era uma mulher muito sábia, comentou Bernardo gentilmente. E tenho certeza de que ela está muito orgulhosa de você. Eu sei, respondeu Laura com uma confiança surpreendente. Ela está cuidando de mim lá de cima. Como o coração-relógio vai cuidar das pessoas aqui embaixo? Bernardo sentiu um nó na garganta. Aquela criança tinha uma sabedoria que ia muito além de sua idade. É exatamente isso, Laura. Exatamente isso. Capítulo 7. Legado de esperança. 2 anos se passaram desde aquela noite de celebração na pequena sede da Azevedo Tecnologia Médica. O tempo, como sempre, trouxe mudanças. A maioria delas positivas, resultado de trabalho árduo, visão clara e um propósito maior que guiava cada decisão. O antigo galpão reformado na Lapa havia ficado para trás. A empresa agora ocupava 3 andares de um moderno edifício empresarial no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Dos 7 funcionários iniciais, o quadro havia crescido para quase 100 colaboradores, entre engenheiros, técnicos, pesquisadores, profissionais de marketing e administração. O Cardiovida, carinhosamente apelidado de Coração-Relógio por Laura, estava no mercado há pouco mais de 1 ano e já havia superado todas as expectativas. Mais de 30 hospitais públicos no Brasil haviam adotado a tecnologia, beneficiando milhares de pacientes com problemas cardíacos que, de outra forma, não teriam acesso a um monitoramento contínuo e eficiente. A expansão para outros países da América Latina já havia começado, com projetos piloto na Argentina, Colômbia e México. Mas talvez a maior transformação tivesse acontecido na vida de Laura Oliveira, agora com 9 anos. A menina que uma vez ajudara a salvar uma empresa com seu francês fluente e sua perspicácia incomum, estava florescendo com as novas oportunidades que a vida lhe proporcionara. Com a bolsa de estudos oferecida por Bernardo, Laura frequentava agora uma das melhores escolas bilíngues de São Paulo. Suas habilidades linguísticas, que já eram impressionantes, haviam se expandido. Além do português e francês nativos, estava aprendendo inglês e espanhol com facilidade surpreendente. Seus professores frequentemente comentavam sobre sua inteligência excepcional e sua capacidade de conectar ideias de formas inusitadas. Geraldo, seu pai, continuava trabalhando como zelador, mas agora no novo prédio da Azevedo Tecnologia Médica, com um salário significativamente melhor e benefícios adicionais. Eles haviam se mudado para um apartamento mais espaçoso e confortável, não muito longe da escola de Laura. A menina tinha agora um quarto próprio,
decorado com livros, mapas mundi e pôsteres de seus ídolos, principalmente mulheres cientistas e líderes globais que ela admirava. Naquela manhã ensolarada de sábado, Laura se arrumava com cuidado especial. Escolheu um vestido azul marinho, sua cor favorita, e pediu ajuda ao pai para fazer uma trança elaborada em seus cabelos cacheados. Era um dia importante, a inauguração oficial da sede da Fundação Laura Oliveira, para a inovação em saúde. "Nervosa, filha?" perguntou Geraldo, terminando a trança com uma fita azul que combinava com o vestido. "Um pouquinho", admitiu Laura, ajustando a gola do vestido. "E se as pessoas acharem estranho uma fundação com o nome de uma criança?" Geraldo sorriu, virando a filha para encará-lo. "Laura, você sabe por que essa fundação tem seu nome, não sabe? Não é só porque você ajudou o seu Bernardo naquele dia. É porque você representa tudo o que a fundação defende: potencial, coragem, inteligência e, acima de tudo, um coração generoso." Laura assentiu, parecendo um pouco mais confiante. "Mamãe ficaria orgulhosa, não é? Mais do que você pode imaginar", confirmou Geraldo, sentindo a familiar mistura de saudade e gratidão que sempre o acompanhava quando pensava em Amélie. "Ela sempre soube que você faria coisas extraordinárias." Pai e filha chegaram cedo ao local da cerimônia, um edifício recém-reformado no bairro do Cambuci, escolhido estrategicamente por sua localização central e acessível. A fachada moderna contrastava com as construções mais antigas do entorno, mas se integrava harmoniosamente ao bairro graças a um projeto arquitetônico cuidadoso que preservava elementos históricos. Bernardo os esperava na entrada, elegante em um terno escuro, mas com o mesmo sorriso acolhedor de sempre. Ao seu lado estava Débora, sua esposa, e seus filhos Gustavo e Manuela, que haviam se tornado grandes amigos de Laura nos últimos 2 anos. "Laura!" exclamou Manuela, correndo para abraçar a amiga. "Você está linda!" As duas meninas tinham desenvolvido uma amizade especial, quase como irmãs. Manuela, agora com 11 anos, admirava profundamente Laura e sua história inspiradora. Gustavo, com 13, tratava Laura como uma irmã caçula, alternando entre implicâncias fraternas e proteção orgulhosa. "Bem-vindos!" saudou Bernardo, abraçando Geraldo e depois Laura. "Estão prontos para o grande dia?" "Acho que sim", respondeu Laura, olhando para o edifício com uma mistura de admiração e apreensão. "É tão grande." "Isso é apenas o começo", comentou Bernardo com um sorriso enigmático. "Venham, quero mostrar algo especial antes dos outros convidados chegarem." Ele conduziu o grupo pelo interior do edifício, explicando as diferentes áreas e suas funções. No primeiro andar, ficaria o centro de atendimento à comunidade, onde pessoas de baixa renda poderiam ter acesso a exames de saúde gratuitos e orientação médica. O segundo andar abrigaria os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias médicas acessíveis. O terceiro seria dedicado a programas educacionais, com salas de aula, biblioteca e espaços para workshops. "E este?" disse Bernardo, parando diante de uma porta no final do corredor do terceiro andar. "É um espaço muito especial." Ele abriu a porta, revelando uma sala ampla e luminosa, com grandes janelas que davam para um jardim interno. A sala estava equipada com computadores modernos, mesas de trabalho versáteis, painéis interativos e uma pequena biblioteca com livros em diversos idiomas. Nas paredes, fotos de crianças de diferentes idades, etnias e origens sociais. "Este é o Espaço Amélie", anunciou Bernardo, observando a reação de Laura e Geraldo. "Batizado em homenagem à sua mãe, Laura, será um centro de desenvolvimento para crianças talentosas de comunidades carentes, especialmente aquelas com aptidão para idiomas e comunicação." Laura ficou momentaneamente sem palavras, seus olhos marejados. Geraldo colocou a mão no ombro da filha, igualmente emocionado. "Tio Bernardo", começou Laura, sua voz embargada, "isso é lindo. Mamãe adoraria." "Foi ideia da Tainá, na verdade", explicou Bernardo. "Ela lembrou como sua mãe valorizava a educação e os idiomas e como isso fez diferença na sua vida. Queremos oferecer essa mesma oportunidade para outras crianças." Laura aproximou-se das fotos na parede, observando os rostos sorridentes. "Quem são essas crianças?" "São os primeiros participantes do programa",
respondeu Bernardo. Selecionamos 20 crianças de diferentes comunidades de São Paulo. Todas entre 7 e 12 anos, todas com potencial extraordinário, mas sem acesso à educação de qualidade. A partir da próxima semana, elas virão aqui 3 vezes por semana para aulas e atividades especiais. E adivinha quem vai ser uma das mentoras juniores do programa? Interviu Débora com um sorriso. Laura arregalou os olhos. Eu? Se você quiser, confirmou Bernardo. Achamos que seria perfeito. Você poderia ajudar especialmente com as aulas de francês e compartilhar sua experiência com as outras crianças. Eu quero sim, exclamou Laura entusiasmada. Posso começar hoje mesmo. Todos riram da empolgação da menina. A inauguração oficial é só hoje, lembrou Bernardo. As atividades começam na terça-feira, mas tenho certeza de que você já está mais do que preparada. Aos poucos, o edifício foi se enchendo de convidados para a cerimônia de inauguração. Havia representantes de hospitais públicos, secretarias de saúde, universidades, empresas parceiras e organizações não governamentais. A imprensa também estava presente, atraída pela história inspiradora por trás da fundação. Helena Campos, da BioInvest Brasil, chegou acompanhada pelo Dr. Silveira e outros membros do Comitê de Investimentos que havia aprovado o financiamento do Cardiovida 2 anos antes. A parceria entre a empresa de investimentos e a Azevedo Tecnologia Médica havia se mostrado extremamente frutífera, superando as expectativas mais otimistas. "Laura!" exclamou Helena ao ver a menina. "Que prazer vê-la novamente. Você está linda." "Obrigada, Dr. Helena", respondeu Laura educadamente. "Estou muito feliz que a senhora veio." "Eu não perderia por nada", assegurou Helena. "Afinal, não é todo dia que se inaugura uma fundação com o nome de uma jovem tão extraordinária." À medida que a hora da cerimônia oficial se aproximava, Laura sentia uma mistura de orgulho e responsabilidade. Seu nome estaria para sempre associado àquela instituição, àquela missão. Era um legado enorme para uma menina de 9 anos, mas ela estava determinada a honrá-lo. A cerimônia aconteceu no auditório principal, no térreo do edifício. Todas as cadeiras estavam ocupadas e muitas pessoas assistiam de pé. No palco, um banner exibia o logo da fundação. Um coração estilizado formado por pequenos circuitos eletrônicos, simbolizando a união entre tecnologia e humanidade. Bernardo foi o primeiro a falar. Com eloquência e emoção, narrou a história do Cardiovida, desde a concepção inicial até os desafios enfrentados e as vidas já impactadas pela tecnologia. Não poupou detalhes sobre aquele dia fatídico em que quase perdeu tudo para golpistas, e como uma menina de 7 anos não apenas o salvou, mas inspirou uma visão mais ampla e humana para o futuro da empresa. Em seguida, Helena falou sobre a importância de investimentos socialmente responsáveis e como a parceria com a Azevedo Tecnologia Médica representava um novo paradigma no setor, demonstrando que lucro e impacto social positivo podiam e deviam caminhar juntos. Representantes dos hospitais que já utilizavam o Cardiovida compartilharam histórias emocionantes de pacientes beneficiados pela tecnologia. Um médico do Hospital das Clínicas descreveu como o dispositivo havia permitido identificar precocemente uma arritmia grave em uma paciente de comunidade carente, salvando potencialmente sua vida. Finalmente, chegou o momento que muitos aguardavam. Bernardo voltou ao microfone e fez um anúncio. E agora gostaria de convidar ao palco a jovem que inspirou tudo isso, a pessoa cujo nome esta fundação orgulhosamente carrega, Laura Oliveira. Houve aplausos calorosos enquanto Laura, um pouco tímida mas determinada, subia ao palco. Bernardo ajustou o microfone para sua altura e ela respirou fundo antes de começar a falar. "Bom dia a todos", disse ela, sua voz clara e firme apesar do nervosismo. "Meu nome é Laura Oliveira e tenho 9 anos. Há 2 anos eu ajudei o tio Bernardo em uma reunião importante porque sabia falar francês, graças à minha mãe. Ela fez uma pausa, ganhando confiança à medida que falava. Eu não sabia naquele dia que aquilo mudaria minha vida e a vida de muitas outras pessoas. Só queria ajudar como minha mãe sempre me ensinou." A plateia ouvia em silêncio respeitoso,
muitos claramente emocionados pela maturidade e eloquência da menina. Esta fundação, continuou Laura, não é realmente sobre mim. É sobre todas as crianças que, como eu, têm talentos e sonhos, mas nem sempre têm oportunidades. É sobre pessoas que precisam de cuidados médicos, mas não podem pagar por eles. É sobre usar a tecnologia para fazer o bem, como o coração relógio que o tio Bernardo inventou. Ela sorriu ao usar o termo carinhoso que havia criado para o Cardiovida, provocando sorrisos na plateia. Minha mãe dizia que não precisamos ser adultos para fazer a coisa certa. Só precisamos ter coragem e um bom coração. Eu prometo usar meu nome nesta fundação para sempre lembrar isso. E prometo trabalhar duro para ajudar outras crianças a encontrarem seus talentos e usá-los para o bem, como minha mãe me ensinou. Quando Laura terminou seu breve discurso, a plateia irrompeu em aplausos entusiasmados. Muitos tinham lágrimas nos olhos, tocados pela sinceridade e maturidade da menina. Geraldo, na primeira fileira, não fazia nenhum esforço para esconder o orgulho e a emoção que sentia. Bernardo retornou ao microfone, visivelmente emocionado. Como vocês podem ver, não poderíamos ter escolhido um nome melhor para esta fundação. Laura não apenas salvou minha empresa naquele dia, ela me lembrou do verdadeiro propósito por trás da tecnologia que criamos, cuidar das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. Em seguida, houve o momento simbólico de corte da fita, com Laura, Bernardo, Helena e representantes dos principais parceiros posando para fotos. Depois, os convidados foram convidados a conhecer as instalações e a participar de um coquetel no jardim interno. Durante a recepção, Laura tornou-se naturalmente o centro das atenções. Jornalistas queriam entrevistá-la, parceiros queriam conhecê-la, crianças participantes do programa queriam se aproximar da menina cujo nome estava no prédio. Ela lidava com tudo com uma mistura encantadora de entusiasmo infantil e maturidade surpreendente. Em determinado momento, Laura conseguiu escapar brevemente do burburinho e encontrou um canto tranquilo no jardim. Sentou-se em um banco sob uma árvore florida, observando o movimento da festa à distância. Foi ali que Tainá a encontrou. "Posso me juntar a você?" perguntou a engenheira que havia se tornado uma espécie de mentora para Laura nos últimos 2 anos. "Claro, tia Tainá", respondeu Laura sorrindo. Só precisava de 1 minutinho de silêncio. Tainá sentou-se ao lado dela. "Muita atenção para um dia só, não é?" "É", concordou Laura. "Mas é bom. Só um pouco cansativo." As duas ficaram em silêncio por alguns instantes, observando as pessoas que circulavam pelo jardim, as conversas animadas, os sorrisos, a energia positiva que permeava o ambiente. "Você sabe", começou Tainá, "no dia em que você nos ajudou com aquela tradução, eu achei uma loucura. Uma criança de 7 anos como intérprete em uma reunião de negócios? Parecia receita para desastre." Laura riu. "Eu também estava com medo, mas não queria decepcionar o tio Bernardo. E você não só não decepcionou, como nos salvou", lembrou Tainá. "Mas sabe o que mais me impressionou naquele dia? Não foi seu francês perfeito, nem mesmo sua percepção para notar a cláusula suspeita no contrato." "Não?" perguntou Laura curiosa. "Não", confirmou Tainá. "Foi sua integridade. A forma como você se importava genuinamente em fazer a coisa certa, mesmo sendo tão jovem. É isso que faz esta fundação ser tão especial. Não é apenas sobre tecnologia médica acessível ou programas educacionais. É sobre integridade, sobre usar o conhecimento e os recursos que temos para o bem comum." Laura assentiu, pensativa. "Mamãe sempre dizia que o conhecimento sem bondade é vazio. Sua mãe era uma mulher muito sábia", comentou Tainá. "E você carrega esse legado de sabedoria com você." Nesse momento, Bernardo aproximou-se, acompanhado por Geraldo. "Ah, aqui estão vocês", disse ele sorrindo. "Todos estão procurando pela estrela da festa." "Desculpe, tio Bernardo", respondeu Laura. "Só precisava de um tempinho." "Sem problemas", assegurou ele. "Na verdade, achei que você gostaria de ver algo especial antes de voltar para a festa." Intrigada, Laura levantou-se e seguiu Bernardo, Geraldo e Tainá até uma área mais reservada do jardim. Ali, protegida por arbustos floridos, havia uma pequena placa de metal fixada em uma pedra.
Nela, uma inscrição em francês e português. Em memória de Amélie Rousseau Oliveira, cujo amor pelos idiomas e pela educação continua a inspirar gerações. Le savoir sans bonté est vide. O conhecimento sem bondade é vazio. Laura leu a placa várias vezes, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Geraldo colocou o braço ao redor dos ombros da filha, igualmente emocionado. Achamos que ela deveria estar presente também, explicou Bernardo suavemente. Afinal, foi ela quem plantou as sementes de tudo isso, através de você. Laura não conseguia encontrar palavras para expressar o que sentia. Em vez disso, abraçou Bernardo, depois Tainá, e finalmente seu pai num abraço longo e apertado. Quando finalmente se recompôs, Laura olhou para a placa mais uma vez e depois para as pessoas ao seu redor. Seu pai, Bernardo, Tainá, Débora, que havia se juntado a ele silenciosamente. Helena, que observava a cena com um sorriso emocionado. Obrigada, disse ela simplesmente, por fazerem o conhecimento da minha mãe continuar vivo através de bondade. Geraldo beijou o topo da cabeça da filha. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Laura, tão orgulhosa de tudo isso. Eu sei, respondeu Laura enxugando as lágrimas e sorrindo. Ela está vendo. E ela está feliz porque estamos ajudando outras pessoas, como ela sempre quis. Naquele momento, sob o sol suave daquela manhã de sábado, em um jardim no coração de São Paulo, uma história extraordinária de coincidências, coragem e compaixão atingia não um final, mas um novo começo. A jornada que começara com um empresário desesperado e uma menina bilíngue transformara-se em um legado de esperança que tocaria incontáveis vidas. O Cardiovida, o coração-relógio, como Laura carinhosamente o chamava, continuaria a monitorar e proteger corações em hospitais públicos por todo o Brasil e além. A Fundação Laura Oliveira continuaria a nutrir talentos, oferecer oportunidades e promover inovações acessíveis em saúde. E Laura, a pequena heroína improvável dessa história, continuaria a crescer, aprender e inspirar, carregando consigo o legado de sua mãe. A compreensão de que o verdadeiro valor do conhecimento está na bondade com que o compartilhamos. Enquanto caminhavam de volta para a festa, Laura sentiu uma certeza tranquila em seu coração. Aquele dia não marcava apenas a inauguração de um edifício ou de uma instituição. Marcava o início de uma cadeia de eventos positivos que, como ondas num lago, se expandiriam muito além do que qualquer um deles poderia imaginar. E tudo porque, numa manhã comum, uma menina de 7 anos decidiu ajudar alguém que precisava.